Topografia, volumes de terra e escavação segundo o método da média das áreas. Portanto, agora vamos tentar perceber como é que nós conseguimos calcular o volume de terrenos segundo o método da média das áreas, uma vez que já no vídeo anterior a este nós percebemos aqui que conseguimos calcular o volume segundo o método do prisma, mas agora temos um outro método, que é o método da média das áreas. O exercício 19 diz o seguinte: existe um terreno em que se pretende remover terras de forma a obter uma cota de implantação de 320. Na planta, a escala 1 por 750, as áreas interiores às curvas de nível medidas na carta são de 1025 mm², na curva de 322 e 3.334 mm², na curva de 320 metros. Então, o que é que isso quer dizer? Eles estão a dizer que num determinado terreno, portanto, cuja escala está a 1750, as áreas interiores às curvas de nível correspondem a estas áreas aqui. Deixa-me marcar para não nos perdermos. Portanto, 1025, na curva de 322, que é esta. Portanto, ele está a dizer que esta área interior é uma área de 1025 mm², e na curva de 320 a área interior é uma área de 3.334 mm². Ok. Uma vez que já temos as áreas calculadas, só precisamos converter mm² para metros quadrados, segundo a regra da conversão, não é? Portanto, temos aqui a nossa cábulazinha. Embora não tenhamos na cábula a conversão de metros para milímetros, nem de milímetros para metros, temos de quilómetros para metros e de metros para quilómetros, que serve muito bem como referência para esta conversão. Porquê? Porque se nós estivermos em quilómetros e quisermos passar para metros, temos que avançar 3 casas. Portanto, se eu estou em quilómetros, para chegar ao metro, 1, 2, 3 casas. De igual modo, se estiver em metros, quiser converter para milímetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Portanto, para chegar aos milímetros aqui, eu estiver em metro, ando 1, 2, 3 casas. Muito bem, então se estou em milímetros quadrados e quero saber a quanto corresponde a metro quadrado, vamos converter, portanto, o milímetro quadrado está para 0,1000000 metros quadrados, assim como 3.384 mm² está para x metros quadrados. E obtemos aqui o resultado final em metro quadrado. O mesmo fazemos para a área interior da cota de 322. Portanto, 1 está para 0,1000006 metros quadrados e 1025 mm² está para x metros quadrados. Então, chegamos a este resultado final. Ok, temos as áreas em metros quadrados como queríamos. Mas então, precisamos de converter, portanto, esta área para a área real do terreno. Isto porque, se nós formos ver com atenção o enunciado, diz que a planta, que está a uma escala de 1 para 750, tem as áreas interiores das curvas de níveis medidas na carta. Portanto, estas áreas que aqui estão são áreas retiradas da carta e não medidas no terreno. Portanto, se eu tenho 0,00333 metros quadrados, estas áreas que aqui estão não são as áreas do terreno ainda, está bem? São as áreas correspondentes às medidas na carta. Para saber a que área real corresponde, tenho que fazer a conversão segundo a escala 1 para 750. Então, se eu fizer a conversão segundo a escala, uma unidade na escala da carta, corresponde a 750 ao quadrado, porque ao quadrado estamos a falar de áreas e não de
de linhas, está bem? Portanto, nós quando fazemos a conversão da escala, ou seja, queremos saber a medida da carta para a medida real, e quando estamos a falar de áreas, portanto, esta conversão aqui, a escala vem sempre ao quadrado. Portanto, fazendo a regra de 3 simples, chegamos a um valor final de 1875,375 metros quadrados. Portanto, esta área que nós tínhamos aqui inicialmente calculada em metros quadrados na carta, vou pôr aqui carta para não nos enganarmos, corresponde a este valor no terreno. Valor real, está bem? Real do terreno. De igual modo, convertemos também este valor que tínhamos aqui em metros quadrados na carta para metros quadrados no real do terreno, está bem? Real do terreno. Muito bem. Então agora, quando já temos as áreas finais, as áreas reais, só nos falta calcular o volume segundo a forma que nós aqui temos, que é a soma das áreas vezes a altura dividido por 2. Então, olhando para a nossa planta do terreno, verificamos que temos um volume 1, que é este volume aqui por baixo, que vai da cota 320 a cota 322, ou seja, com uma altura de 2 metros. E depois temos um volume 2, que vai da cota 322 a cota 323,12. Então, o volume 1 vai ser igual à soma das áreas reais do terreno, que é esta e esta, somando, multiplicando por 2, porque corresponde à altura do volume 1, está bem? Que nós já vimos aqui que é esta diferença de cota que é igual a 2. Então temos aqui o 2. Então, volume 1 é igual a 2451,94 metros cúbicos. E o volume 2 irá corresponder à área da cota 322, que é esta área que está aqui, é? Vezes a altura, que é 1,12, a dividir por 3. Porquê a dividir por 3 e não 2? Porque se nós formos a ver, nós no cume, já no terreno, portanto nós temos um terreno assim, mais ou menos isto, e subdividido em 2, não é? O volume 1 é separado por duas áreas, digamos assim, circulares, quase circulares. E no volume 2 nós não temos uma área no topo, temos um vértice. E como nós temos um vértice, vamos aproximar-nos aqui de um prisma triangular ou piramidal, mais uma pirâmide, não é? Mais uma pirâmide. E por termos aqui um vértice e isso transformar-se numa pirâmide, por isso é que nós dividimos aqui por 3 e não por 2. Na verdade, há autores que dizem que o cálculo deste volume aqui é irrelevante, uma vez que aquilo que se pretende é a média das áreas planares. Portanto, neste caso seria a área da base 1 e a área da base 2 a dividir, ou seja, neste caso a multiplicar pela altura, são, neste caso, os 2 metros. Mas se nós chegássemos a este volume final, verificaríamos que não seria o volume que mais se aproximaria da realidade. Porquê? Porque acima nós ainda temos um bocadinho de terreno que vai até o topo, e este terreno tem uma altura de 1,12 m, como nós já vimos aqui, 1,12 m. Então, para calcularmos isto, dividimos por 3 e não por 2, porque nos aproximamos de um desenho de uma pirâmide, está bem? E dá-nos um valor de 215,25 metros cúbicos. Depois é só fazer a soma do volume 1 com o volume 2 para chegar ao volume final. Portanto, o volume final será de 2.667,19 metros cúbicos. Portanto, neste caso seria um volume de terras a escavar. Porquê? Porque é um volume cuja altura é positiva. Portanto, todos os volumes cuja altura são superiores a zero, sabemos que é um volume de escavação e não um volume da Terra.